Dia a dia com você, hoje nós estamos com o professor Araújo e nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós estamos cuidando do nosso dinheiro. Bom dia, professor. Bom dia, Ellen. Agradeço a sua presença aqui no programa e hoje com suas valiosas dicas, estamos aguardando ainda umas dicas de como cuidar do nosso din-din. Legal, eu que agradeço o convite, estou bastante feliz de estar aqui com você e vamos falar sobre isso, né? Vamos lá, primeiro passo, né, professor, é sobrar para fazer esse dinheiro render. Então, como que a gente consegue ter essa reserva, fazer uma reserva e depois pensar, fazer um planejamento onde melhor investir para fazer o nosso dinheiro render? Well, o primeiro passo, na verdade, é você descobrir em que situação você está. Qual é a sua situação financeira, né? Então, muitas pessoas acabam controlando os seus gastos somente na cabeça. Isso acaba deixando de registrar alguns gastos que levam dinheiro de você. Então, se você tem uma renda muito baixa, o teu primeiro passo vai ser tentar aumentar essa renda. Se você não tem uma renda, tem uma renda mais confortável, uma renda um pouco maior, a primeira coisa é você se localizar. Onde eu estou? Estou endividado? Tem dinheiro sobrando? Ou não estou endividado, mas também não tem dinheiro sobrando? E não existe uma forma melhor de fazer isso do que você detalhar o que você gasta, seja num caderno, seja numa planilha eletrônica, seja até num aplicativo de celular, para você identificar, né, o que você ganha e o que você realmente gasta. Depois que você determinar ou encontrar a sua situação financeira, aí você vai dar os próximos passos, né? O primeiro passo e mais importante seria você começar montando a sua reserva de emergência, né? Sua reserva financeira, para que você não se endivide. E o que seria exatamente essa reserva de emergência? Quando começar a fazer? Por quê? Qual o valor, o montante? Explica um pouquinho melhor pra gente sobre essa reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro, né? Uma quantia que você vai deixar guardado para que, se surgir alguma emergência, seja um carro quebrado, um exame, uma viagem de urgência, qualquer situação que fuja ao seu controle, que o dinheiro pode resolver. É esse dinheiro que você vai utilizar. Muitas pessoas talvez não tenham um dinheiro para colocar na reserva de emergência agora, de imediato. Então, se elas relatarem lá, colocarem lá no papel mesmo seus gastos, provavelmente elas vão identificar alguns gastos invisíveis, algumas coisas que elas podem reduzir, e esses gastos serão interessantes para ela começar a montar a reserva de emergência. Qual que é o valor mais indicado? Vai ficar aí entre 6 e 12 meses do seu custo de vida. Não do seu salário, do seu custo de vida. Então, se você ganha R$5.000 e o seu custo de vida de R$3.000, são esses 3 mil que você vai considerar como o valor de origem para sua reserva de emergência e vai multiplicar pela quantidade de meses, na verdade, que você quer juntar esse dinheiro e deixar ele reservado. Como vai dar um valor maior, geralmente do que o salário da pessoa, né, no acumulado de 6, 8 ou 12 meses, ela pode começar a montar essa reserva de emergência de pouquinho. Então, colocar todo mês R$100, que seja 50, que seja R$20. Né? Ela vai demorar um tempo maior para formar a reserva de emergência, mas o bom é ela ir poupando esse dinheiro. Chegou lá na quantia, né, determinada por ela, de acordo com os objetivos dela, ela não precisa colocar mais dinheiro na reserva de emergência. Utilizou, né, aconteceu algum problema e ela precisou utilizar essa reserva, aí sim ela começa a colocar dinheiro de novo para preencher a reserva novamente. Então é algo muito simples, mas não é muito fácil de fazer porque as pessoas não têm essa paciência, não têm esse controle muitas vezes, né? Ela fala que eu vou colocar R$20, eu preciso juntar R$12.000, vai demorar muito. Melhor começar colocando os R$20 do que esperar o tempo passar e não ter essa reserva de emergência, que vai te ajudar em várias situações. Professor, vamos para um breve intervalo e já voltamos falando sobre mais dicas aí. Vamos falar sobre inflação também, melhor investimento no CDB ou poupança. Um breve intervalo e já voltamos com mais dicas do professor Ivan Araújo. Você que é empresário e quer anunciar e divulgar seus produtos, anuncie nas plataformas digitais. O futuro está aqui na Azul FM. Anuncie no rádio. Seu produto terá um alcance muito maior. Anuncie durante a nossa programação. Ela é especial como você, que gosta de ouvir uma boa música e com muita informação do que acontece no mundo.
A Azul FM está aqui para divulgar seu produto com qualidade nas plataformas digitais e redes sociais. Entre em contato com a gente e vamos até você. Ligue 44 99173 7021. Em tempos difíceis, não deixe sua marca desaparecer. Azul FM. Você está levando o lugar errado. Procure profissionais qualificados, mecânicos com experiência no mercado. Leve na Arocar. Se você vai viajar, é necessário uma revisão completa. E não deixe para a última hora. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 99890 0154 ou ligue 3267-6599. Arocar Peças e Serviços, a sua empresa de veículos automotores. Avenida Lucílio de Elde, 1781, Jardim Alvorada. Acelere agora para Arocar. Dia a dia com você. Hoje nós estamos aqui com o professor Ivan Araújo. O Ivan vai dar algumas dicas pra gente valiosas e importantes, informações sobre como cuidar do nosso dinheiro. Ivan, vamos falar sobre a inflação. O que realmente é a inflação? Olha só, a inflação, Ellen, muitas pessoas só identificam a inflação quando aumenta o preço de alguma coisa. Mas na verdade a gente pode identificar a inflação como a perda do poder aquisitivo, ou seja, na prática é você ficando mais pobre, é o seu dinheiro sendo desvalorizado e você precisando de mais dinheiro para comprar os mesmos itens que você comprava no passado. Isso é ruim, né? Nós temos inflação inclusive até escondida em alguns produtos, que é o caso quando você vai no mercado e você detecta lá um produto que você sempre consome e ele está com a informação de que diminuiu a quantidade daquele produto naquela embalagem. Isso é uma inflação escondida, então o preço muitas vezes não aumentou, mas na verdade você está perdendo, você está comprando menos com o mesmo dinheiro. A inflação então é algo ruim para a gente, né? Se a gente não se defender da inflação, como eu disse, a gente está ficando cada dia mais pobre, então a gente precisa encontrar armas para lutar contra a inflação, para a gente conseguir fazer o nosso dinheiro sobrar, render e conseguir realizar os nossos sonhos. Quais são os principais indicadores da inflação, professor Ivan? Olha, o principal, na verdade, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É um indicador divulgado mensalmente pelo IBGE. Então, quem tiver curiosidade, é só entrar no site do IBGE que você consegue acompanhar esses indicadores, inclusive bem detalhado por produto, tá? É um indicador, então, cujo IBGE faz uma análise lá com famílias de 1 a 40 salários mínimos e divulga isso mensalmente. Esse índice, então, que é mensal, ele é considerado a nossa inflação oficial e é através dele que, inclusive, existem várias políticas monetárias para tentar segurar o preço dos produtos. Professor Ivan, e como a gente faz para lidar com a inflação? Esperamos suas dicas aí para como rebolar contra a inflação. Olha só, a primeira coisa, Ellen, né, é ter um planejamento para você saber em que situação você está e o que você está fazendo com o seu dinheiro. E com esse planejamento você começar a identificar gastos que você não precisaria ter para você fazer sobrar o seu dinheiro ou pelo menos dar um fôlego a mais na sua renda, né? Para em seguida você pegar esse dinheiro que está sobrando no caso e colocar ele para trabalhar por você, que seria aí fazer bons investimentos, sejam eles em renda fixa, são investimentos mais conservadores e mais seguros, tanto como investimentos em renda variável, que são um pouco mais arriscados, tá? Então, para lutar contra a inflação, primeiro a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro e não gastar além do que a gente precisa. É a primeira coisa, porque se estiver sobrando dinheiro, você tem como colocar esse dinheiro para trabalhar para você e ganhar da inflação, fazer ele se multiplicando. Isso vai facilitar bastante. Fazer o dinheiro render realmente. Render, exatamente. Fazer todo esse planejamento, ter uma visão futura do que a gente precisa fazer com o
que quer realmente fazer com esse dinheiro e fazer ele render. Render, exato. Então, como eu citei os gastos invisíveis, muitas vezes a gente gasta dinheiro à toa, né? Muito dinheiro que a gente não precisa gastar. Vou citar um exemplo, né? Então, a fatura do seu cartão de crédito, realmente você precisa ter um cartão de crédito que pague anuidade? Porque você pode ter outras opções, aí, outras alternativas, né? Então, aquele dinheiro da fatura, por exemplo, você não gastaria e poderia colocar ele para render. E quando eu falo render ou colocar em investimentos, são valores muito baixos que você pode começar. R$10 você já consegue fazer um tipo de investimento, então são valores bem acessíveis mesmo. Professor, e CDB e poupança? Qual que é a sua dica em relação ao CDB e poupança? Olha só, primeiro que a poupança não deveria nem ser uma opção nesse momento, né? A poupança ele é um tipo de investimento em renda fixa que tem a rentabilidade muito ruim. Hoje, então, a gente tem uma rentabilidade de 6% ao ano, mais a taxa referencial, que é uma taxa que está quase zerada, vai dar mais ou menos ao ano aí 7%. E nós temos outros investimentos tão seguros quanto a poupança, ou até mais, que rendem mais. É o caso do CDB. O que é um CDB? O CDB é um certificado de depósito bancário. Na prática é você emprestando dinheiro para o banco e depois o banco te devolvendo esse empréstimo, te pagando juros. É isso que acontece, né? O CDB, a minha dica aqui, se alguém for fazer, é que escolha CDBs que rendam mais de 100% do CDI, ou pelo menos 100% do CDI. O CDI é uma taxa, né? A sigla significa Certificado de Depósito Interbancário, tá? E na prática é a taxa que os bancos cobram entre eles, para emprestar dinheiro entre eles. E alguns investimentos, dentre eles o CDB, rendem esse CDI, né? Que pode ser 100% do CDI, 105%, 120%, 200% do CDI, que nada mais é do que a elevação dessa taxa, que hoje está em 11,65%. Na verdade, essa taxa está hoje. Então, você colocou R$1.000 em um CDB, ele vai render 11,65% ao ano. Se você colocar na poupança, vai estar rendendo mais ou menos 7%. Então, tem uma diferença gritante se você pensar no longo prazo. Obrigada, professora Araújo. Dia a dia com você, Ivan Araújo, como cuidar melhor do nosso dinheiro.